Você sempre quis saber sobre a NCAA, uma das principais ligas universitárias lá dos Estados Unidos? Então você chegou até o vídeo certo. Segura a vinheta e fique com a gente até o final. Salve, salve galera, meu nome é Guilherme Esperanza, eu sou fundador do Na Gringa Intercâmbio Esportivo, ex-atleta universitário. Hoje o nosso papo será sobre a NCAA, uma das principais ligas universitárias lá dos Estados Unidos. Então, sem demais delongas, vamos começar com o nosso conteúdo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais informativo, espero que vocês gostem, beleza? Então vamos lá. A National Collegiate Athletic Association, ou a NCAA, é uma organização esportiva lá dos Estados Unidos que administra e regulamentariza os atletas e os esportes universitários. Ela foi criada lá em 1906 como Intercollegiate Athletic Association para elaborar regras de competição e elegibilidade para o futebol americano e para alguns outros esportes. A NCAA adotou seu nome atual em 1910. Em 1921, ela realizou seu primeiro campeonato nacional, que foi um campeonato de atletismo, o National College Track and Field Championship. E ela ampliou gradualmente a sua jurisdição sobre outras competições, sobre outros esportes e sobre outras faculdades apenas em 1942. Foi aí que ela realmente adquiriu o poder que ela tem hoje e a força e a estrutura que ela tem. Em 1952, ela começou a regulamentar a cobertura televisiva do futebol, para assegurar que todas as universidades ainda recebessem público dentro do seu campus. Até em 1952 não existia uma regulamentação e as faculdades e a liga começou a sentir uma debandagem de pessoas aos estádios. Elas pararam de ir ao estádio para assistir apenas na TV. Foi por isso que foi criada essa regulamentação. A NCAA, então, ela funciona como uma autoridade legislativa e administrativa para os esportes universitários, tanto masculino quanto feminino. Ela formula e aplica as regras de jogo para vários esportes e os critérios de elegibilidade para os atletas. Ela supervisiona competições esportivas regionais e nacionais, realiza quase 90 campeonatos nacionais e em cerca de 2 dúzias de esporte. Em 1973, a NCAA se reorganizou-se em 3 diferentes divisões que vocês vão aprender com a gente nesse vídeo. Cada uma representando um nível diferente de competição, com cada faculdade membro autorizada a selecionar a sua divisão e que divisão ela quer participar, seguindo alguns critérios. Então, basicamente é isso e como foi criada a NCAA. Foi assim, então, que a NCAA foi criada. Em um primeiro momento, ela foi criada para regulamentar o futebol americano e aí ela foi se espalhando para outros esportes. Então, esse aqui é um pouquinho do historical background, de como ela foi criada, por que ela foi criada e algumas datas importantes. Agora a gente vai bater um pouquinho o papo sobre os principais esportes ou os esportes que a NCAA oferece, beleza? Como existem 24 esportes, é meio difícil eu conseguir lembrar de todos, é por isso que eu trago sempre aquela colinha marota, beleza? Então vamos lá. Os esportes que são oferecidos pela NCAA, nós temos o cross country, o field hockey, futebol, soccer, voleibol, national water polo, basquetebol, o boliche, esgrima, ginástica olímpica, hóquei no gelo, rifle, esqui, mergulho e natação, atletismo, wrestling, beisebol e softball, golfe, lacrosse, rowing, que seria o nosso remo, tênis, vôlei de praia e o water polo. Então esses são os 24 esportes oferecidos pela NCAA. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma das 3 divisões. Vamos começar, é claro, pela NCAA First Division. Segura aí. As instituições membros da primeira divisão têm de patrocinar pelo menos 7 esportes para homens e 7 esportes para mulheres, ou 6 para homem e 8 para mulheres, com 2 esportes coletivos para cada gênero em cada temporada. Para esportes que não sejam futebol americano e basquete, as escolas da divisão 1 devem jogar 100% do número mínimo de jogos contra oponentes também da divisão 1. Qualquer número que exceda os 100% deve ser feito contra no mínimo 50% ainda da divisão 1. Então, digamos, o número mínimo de jogos é 10. Então, você tem que fazer 10 jogos contra a divisão 1. Se sua faculdade escolhe fazer 12 jogos, ela teria que fazer 50% desse excedente, que seria, então, 1 contra também uma divisão 1. As equipes de basquete masculino e feminino têm de jogar todos os jogos, exceto 2, contra equipes da divisão 1. Para os homens, eles também devem jogar 1/3 de todas as competições dentro de casa.
As escolas que têm futebol americano são classificadas como Football Ball Subdivision ou NCAA Football Championship Subdivision. As universidades da Football Ball Subdivision geralmente têm programas bastante elaborados e é preciso que as equipes cumpram requisitos mínimos de frequência em seu estádio, como uma média de 15 mil pessoas por jogo em casa, que deve ser atendida pelo menos uma vez a cada 2 anos. Enquanto as equipes da NCAA Football Championship Subdivision não precisam atender aos requisitos mínimos de público. As escolas da Divisão 1 devem cumprir sim os requisitos mínimos e máximos de auxílio financeiro para o seu programa de esporte. Agora eu vou trazer alguns dados legais para vocês sobre a NCAA First Division. Tem alguns dados legais para vocês entenderem por que a primeira divisão é forte, ela é gigantesca. Existem cerca de 351 escolas filiadas na primeira divisão, que representa 32% de todas as escolas da NCAA. Existe uma média de 9.629 alunos por instituição. Então, essa é a média de alunos em cada faculdade participante da primeira divisão. Os atletas, em média, são 1 a cada 25 atletas, 25 alunos. Então, a cada 25 alunos, nós temos um atleta na primeira divisão. E esse percentual, se você contar com todos os atletas da NCAA, contando com divisão 1, divisão 2 e divisão 3, eles contam com 36% de todos os atletas. Então, na divisão 1, nós temos 36% de todos os atletas da NCAA. A média percentual de atletas que recebem bolsa é de 59%. Isso eu estou falando de bolsa esportiva. Existem outros tipos de bolsa que esses atletas também podem receber. Mas de bolsa esportiva, cerca de 59% dos atletas da primeira divisão recebem algum auxílio devido ao seu potencial esportivo. Agora que a gente falou um pouquinho da Division 1, vamos entender melhor sobre a Division 2. As instituições da Divisão 2 têm de patrocinar pelo menos 5 esportes para homens e 5 esportes para mulheres, ou 4 para homens e 6 para mulheres, com 2 esportes coletivos para cada gênero em cada temporada. Há um número mínimo de jogos para cada esporte, bem como os critérios de programação. Futebol americano e equipes de basquete, masculino e feminino, devem jogar pelo menos 50% dos seus jogos contra a Divisão 2 ou contra o Football Ball Subdivision ou Football Championship Subdivision. Para outros esportes que não sejam futebol americano e basquete, não há requisitos de agendamento de jogos. Diferente da Divisão 1, não há requisitos de frequência para o futebol americano ou requisitos de jogos em casa para o basquete. Há um limite máximo de ajuda financeira para cada esporte que uma escola da Divisão 2 não pode exceder. Equipes da Divisão 2 geralmente apresentam um número de atletas estudantes locais ou no estado. Muitos atletas da Divisão 2 pagam pela escola por meio de combinação de bolsa esportiva, doações, empréstimos estudantis e um emprego dentro da universidade. Os programas esportivos da Divisão 2 são financiados no orçamento da instituição, como outros departamentos acadêmicos no campus. Essa divisão é marcada pela rivalidade tradicional com instituições regionais. Pessoal, desculpa de estar lendo, mas que é muita informação. Então essa parte eu prefiro, para não errar e realmente passar o conteúdo certinho, eu preferi escrever e estar passando para vocês. Agora eu vou falar, que nem eu falei da Divisão 1, eu vou apresentar para vocês um pouquinho de dados sobre a Division 2, beleza? Segura aí. Voltei. Então vamos lá. Na Division 2, nós temos cerca de 308 escolas afiliadas, cerca de 28% de todas as escolas da NCAA. Existe uma média por instituição de 2.485 alunos. A média de atleta por instituição é de 1 atleta a cada 11 alunos. O percentual de atletas da NCAA é de 25%. Então, de todos os atletas da NCAA, 25% estão na Division 2. O percentual de atletas que recebem bolsa esportiva é de 62%. Lembra que esse percentual que eu estou falando é apenas de bolsa esportiva. Muitos atletas recebem outras bolsas além da bolsa esportiva. É por isso que os custos de uma universidade nos Estados Unidos acabam sendo muito atrativos comparados, às vezes, com uma faculdade particular no Brasil. Beleza? Então, isso aqui é um pouquinho da Division 2. Você percebeu algumas diferenças peculiares? Por exemplo, a Divisão 1, existe um mínimo de atendência quando você fala de futebol americano. Então, basicamente, ela é separada com critérios de futebol americano. Então, a Divisão 1, a sua universidade precisa ter uma média de público, e no basquete ela precisa ter alguns jogos em casa. Na Divisão 2, não existe essa média mínima de jogos em casa, não existe a média mínima de público. Então, a NCAA, ela divide as suas faculdades, existem essas 3 divisões
com critérios baseados no seu futebol americano e não só no tamanho da universidade ou no investimento na universidade, beleza? Então, eu quero que vocês percebam isso e depois comentem aqui no vídeo o que vocês estão achando do vídeo até o momento, se vocês têm mais alguma dúvida sobre a NCAA, beleza? As instituições da Divisão 3, elas devem patrocinar pelo menos 5 esportes para homens e 5 esportes para as mulheres, sendo que 2 esportes devem ser coletivos para cada gênero. Há um mínimo de jogos para cada esporte. Os esportes da Divisão 3 são caracterizados também por apresentarem alunos atletas que não recebem ajuda financeira relacionada à sua capacidade atlética e que os departamentos esportivos são formados e financiados como qualquer outro departamento da universidade. Os departamentos esportivos da Divisão 3 atribuem especial importância ao impacto dos esportes nos participantes. A experiência do estudante atleta é uma preocupação primordial. O esporte na Divisão 3 incentiva a participação, maximizando o número e a variedade de oportunidades disponíveis para cada aluno, dando ênfase principal à competição regional na temporada e nas conferências. Então, se você presta um pouquinho atenção nessa informação que eu retirei do site da NCAA, eles afirmam aqui que a principal importância, o principal foco da Divisão 3 não é no público que é recebido para assistir os jogos ou que vê os jogos pela TV, e sim nos atletas. Então, a grande diferença que nós temos da Divisão 1 e Divisão 2 para a Divisão 3 é essa. Divisão 1 e Divisão 2, elas dão atenção tanto ao atleta quanto ao público, e Divisão 3, ela foca todos os seus esforços nos participantes, eu quero dizer, nos atletas. Tá? Como eu fiz com a Divisão 1 e com a Divisão 2, eu vou trazer também um pouquinho de dados sobre a terceira divisão da NCAA. Na NCAA terceira divisão, existem 443 escolas, cerca de 40% de todas as universidades da NCAA estão na Divisão 3. Existe uma média de 1.748 alunos por escola. 1 a cada 6 alunos é atleta. 39% de todos os atletas da NCAA estão na terceira divisão. Então é para vocês verem que a terceira divisão não é uma escolha péssima. Existem muitas pessoas que estão lá, muitos atletas estão na terceira divisão, tá? Como eu falei, as outras percentuais de bolsa, na terceira divisão os atletas não recebem bolsas esportivas, mas 80% deles recebem algum outro tipo de bolsa. Existem bolsas de diversidade, bolsas acadêmicas, bolsas por você participar às vezes do grupo de administração, grupo de negócios da faculdade. Então sim, na terceira divisão você pode receber auxílio, mas não necessariamente, quer dizer, você não pode receber um auxílio esportivo, mas isso não te impede de receber outros tipos de auxílio da universidade. Beleza? Então, se você receber uma proposta da Divisão 3, pergunta para o treinador, vê qual que é o custo, vê quais tipos de bolsa que a universidade pode te oferecer. Às vezes você não recebe uma bolsa esportiva, mas as suas bolsas complementares, sua bolsa acadêmica acaba compensando que você vá para uma Division 3. Legal, pessoal, agora vocês entenderam um pouquinho como é formada a Division 1, Division 2 e a Division 3 e um pouquinho sobre as características de cada uma dessas ligas. Para não passar em branco para vocês, eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada nos critérios de elegibilidade que cada divisão requer, beleza? A Divisão 3 eu não vou comentar hoje porque ela não tem requisitos básicos de elegibilidade. Isso eu estou falando da liga, beleza? Eu não estou falando das instituições. A Divisão 1 e a Divisão 2, elas têm requisitos mínimos de elegibilidade. O primeiro que se aplica tanto na Divisão 1 quanto na Divisão 2 é o amadorismo. O que é o amadorismo, Gui? Vocês, atletas, não podem ter sido profissionais no esporte que vocês querem ir para os Estados Unidos. Isso de esporte, isso de profissionalismo, eu estou dizendo, não pode ter realmente sido profissional, não pode ter participado de peneira, recebido proposta e toda essa área, tá? Então, se você for profissional aqui no Brasil, toma muito cuidado, beleza? Porque se a NCAA descobre, você perde a sua elegibilidade. Então, o primeiro critério de elegibilidade é o amadorismo. E como vocês sabem que lá você não é só atleta, você é estudante, atleta, nada mais justo que a NCAA também cobrar de vocês um requisito mínimo baseado na sua excelência acadêmica, correto? O ensino nos Estados Unidos é baseado no seu GPA. O GPA seria o equivalente à nossa nota de 0 a 10 ou as nossas letras no Brasil. Lá o GPA vai de 0 a 4. Quando você vai para uma universidade, você tem que fazer essa conversão da sua nota no Brasil com o seu GPA. Agora eu vou falar para vocês o requisito mínimo e um pouquinho sobre a escala que existe sobre os critérios de elegibilidade acadêmica para a NCAA. Se você joga na primeira divisão, se você quer ir para uma D1, você tem que ter um GPA mínimo aqui no Brasil, né, quando você converte, de 2.3 mais tirar 980 no SAT.
O SAT, nós faremos um vídeo em breve sobre o SAT, que é uma das provas de admissão na maior parte das universidades, e também do TOEFL, tá? Mas para vocês saberem, se você tem uma média de 2,3, que é um pouquinho mais de 50% da média escolar, você vai ter que tirar 980. A prova, ela vale 1.200, tá? Que ela é dividida em reading, que é a interpretação de texto, e matemática. Então, desses 1.200 pontos, você tem que tirar no mínimo 980 para ser elegível. Já se seu GPA é maior, se você se dedica mais no ensino médio e consegue finalizar aí com 3,55 ou acima, você não precisa tirar mais 980 na SAT, você precisa tirar apenas 400. Então você vê como que é importante você se dedicar ao ensino médio desde o início. Quanto maior a sua nota do ensino médio, menos você precisa tirar na prova, que é o SAT. Então é muito importante que vocês se dediquem. Se vocês estão pensando aí em ir para os Estados Unidos, não deixe o seu ensino médio de lado. Lie os dois e tire as maiores notas possíveis para que seja cada vez mais fácil para você entrar numa faculdade top lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala de divisão 2, os critérios são um pouquinho menores, tá? Você precisa ter um GPA mínimo de 2,2 e tirar 920 no SAT. Se seu GPA for acima de 3,3, você precisa tirar apenas 400 no SAT. Então, comparando aí, na divisão 1, o máximo ali é 3,55 ou mais para você tirar 400. Na divisão 2 é 3,3 para mais e você tem que tirar 400 só no SAT. Aí vocês podem me perguntar, Gui, e o que acontece se eu não tirar essas notas mínimas? São duas coisas que podem acontecer. Primeiro, quando você tira, você tem a sua full eligibility. O que significa isso? A faculdade pode te oferecer bolsa, você pode jogar, você pode participar dos treinos e tudo mais. Se você fica no quase, existe um partial eligibility. Então, esse partial eligibility, ele fala que você pode receber bolsa e pode treinar com um time, mas não pode competir. Se você não pode competir, dificilmente você vai receber uma bolsa, de verdade. O treinador não vai querer tirar uma bolsa só para você ficar treinando. É a mesma coisa que gastar dinheiro com nada, vocês não concordam? Agora, se vocês não conseguem chegar na nota mínima, esquece bolsa, esquece poder treinar com time e muito menos competir. Então, é por isso que que é importante que vocês se dediquem tanto no ensino médio quanto na hora de fazer o SAT, que vocês estudem, procurem as táticas e as melhores maneiras de conseguir uma nota boa. Se vocês não tirarem nota, bye bye vida esportiva, bye bye ida aos Estados Unidos, beleza? Então a NCAA ela é bem criteriosa quanto aos seus requisitos acadêmicos e requisitos esportivos, amadorismo e notas. Tá? Lembre-se bem disso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje o vídeo foi um pouquinho longo e bastante informativo. Eu trouxe para vocês o máximo de informações relevantes que eu pude encontrar sobre a NCAA. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixe aqui no comentário. Eu quero pedir mais uma ajudinha para vocês. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e nós nos vemos em breve, beleza? Um abraço e até mais.